Tá bom, deixa eu te falar mais uma coisa que aconteceu na infância, que me marcou na infância do Randall, e a gente continua a conversa. Quando ele tinha por volta de 3 anos, eu não sei se você vai lembrar dessa cena, o Randall tinha 3 anos, e aí ele estava com um problema para dormir. Ele estava com, né, essa fase que começa os medos, tal, estava com problema para dormir. E o pai, cansadão, né, cansadão, assim, ele fez uma coisa que com intenção positiva, né? Coisa nossa, né, de pai e mãe, que a gente faz com intenção positiva, mas assim, marca, sabe? E nesse contexto geral, de um possível ele fez uma coisa que talvez tenha sido um veneno, sabe? Ele estava com problema para dormir e ele deu um sacode no Randall, no sentido assim, Randall, deixa eu te falar uma coisa. Os seus filhos, os seus irmãos são emocionais demais. Ele falou exatamente isso, né? E a gente entende que o Kevin é um emocional e a Kate também, né? Então, acho que a gente está de acordo nisso. Então, os seus irmãos, eles são problemáticos demais, emocionais demais. Eu preciso que você me ajude, né? Você tem que ser forte, você tem que meio que se virar sozinho, sabe? Eu acho que ele fica no quarto com o Randall, ele não abandona, né, sozinho, assim, nada. Mas o recado foi assim, ó, já tem problema demais aqui ao redor. Eu preciso de você páreo a páreo comigo, me Uhum. ajudando a melhorar as instabilidades, as dificuldades do pessoal de lá, que é emocional demais. Aí eu traduzindo, né, gramaticamente, é um mental conversando com o físico, os dois que reprimem, né, um que abafa as emoções, né, o 7 que reprime o emocional, falando assim, cara, nós dois aqui no racionalzão, você fazendo e eu racionalizando, porque do lado de lá tem emoção demais. Perfeito. E sabe que eu vejo que foi nesse momento, esse foi um dos pontos que marcou muito a infância do Randall, e que ele usou isso, assim, como um gatilho, como um estupim, para depois, lá na morte do pai, ele assumir o lugar do pai. Inclusive, lá na frente, né, agora queimando um pouco o que vai acontecer lá na frente, mas lá na frente, quando é a... Cuidado, eu não assisti tudo, tá? E Mas vai, agora? vai. Lá na Spoiler. Lá na frente, quando a Rebeca chama a Kate, escolhe a Kate para cuidar dela nos momentos finais, não sei se você já assistiu isso, Não, mas ai, que dor. Ele ficou, ai, que dor. Ele chorou. foi dificílimo para ele, Ai, né? meu Teve que Deus. Porque a desenrolar um Rebeca episódio, teve que desenrolar um episódio inteiro em cima disso, né? Por quê? Porque foi dificílimo para ele ver a Rebeca escolhendo a Kate para os cuidados paliativos, para as decisões que ela não poderia tomar caso o Miguel não estivesse presente. Então, para ele foi muito difícil, por quê? Porque ele, comum, assumiu desde muito cedo o senso de responsabilidade e de dever, inevitável. Só que quando o Jack começa a fazer esse movimento que você acabou de trazer da cena dos 3 anos, ele meio que acha uma justificativa para ele assumir esse lugar de responsabilidade. E aí, quando o pai falta, ele fala, pronto, né? É claro que esse movimento não é consciente assim, não tem essa clareza, né? Mas ele assume esse lugar de cuidar da mãe dele e ele passa a vida inteira, inclusive tendo conflitos com a esposa às vezes, né? E tendo que tomar decisões difíceis de eu passo o feriado com a minha família aqui, ou eu vou cuidar da minha mãe, enfim. Ele passa uma vida cuidando da mãe e se colocando em primeiro lugar, assim, como o braço direito dela, só que um pouco mais do que isso, né? Assumindo esse lugar do pai, muito por causa desse link que eu faço, dessa chamada do Jack lá aos 3 anos. Faz sentido para você? Não, total. E tem uma coisa também, aqui é total, tipo total, que é assim, ó. Quando ele fala assim, ó, meu amigo, estamos nós dois aqui para a par e cuidando dessa família, aí tem a cena da morte do Jack, né? Quando o Jack morre, ele entra na casa, e ele morre depois, né? Porque ele ingeriu, né? Que fala, fumaça. Só que o Kevin não estava, o Kevin estava cuidando da vida dele, né? E estava o Randall como o único homem ali, né? E aí ele carrega uma coisa que é muito do tipo 1, mais do tipo 1 autopreservação, que é culpa. Então, ele carrega essa questão da culpa, então ele ia estudar numa baita de uma faculdade, ele falou, não, não vou ficar aqui cuidando da minha mãe. E tanto é que isso explode depois na cena da terapia, a gente pode falar sobre isso, né, que a Rebeca fala, era muito mais fácil pro Kevin, né, você foi embora e o Randall ficou, então, sabe aquela, é uma cobrança totalmente equivocada de uma mãe fazer com o filho, mas eu acho que vale a pena de falar sobre isso depois. Só que aí, né, Aline, levando o gancho que você trouxe, tem uma coisa que é muito do tipo, muito, que é essa questão de ser pai de pai, pai de mãe e pai dos irmãos. Então, tem uma cena da terapia essa cena que eu falei da terapia é quando o Kevin foi para aquele centro de reabilitação. Mas tem uma cena do Randall em terapia que ele fala: eu não sou
Eu não tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema de controle. Aí a terapeuta fica meio assim, deixa, como é que eu vou ajudar esse ser humano, né? Aí, por fim, ele recebe uma mensagem falando assim, ah, tá bom, o Kevin tá indo levar minha mãe. O que é que pode dar errado, né? Ironizando. Então, mostra que, assim, esse perfeccionismo, esse controle, assim, eu faço melhor que todo mundo, mais rápido, com mais eficiência, ele faz isso com os irmãos, de uma certa maneira. E, assim, eles são da mesma idade, né? E os irmãos têm caminhos diferentes e que não era lugar dele, né? Você, com sua visão sistêmica, você pode explicar isso profundamente. Não era lugar dele ficar, você faz errado, eu faço melhor, siga meu exemplo, né? E aí ele toma esse lugar, quando ele vira o pai daquela família, né? O pai daquela mãe que ficou viúva, completamente sem consolação ali, e por isso que talvez ele tenha os ataques dele, né? De ansiedade, de pânico, de excesso de controle. Lembra de uma cena que ele tem que instalar o ventilador, ele não consegue e ele surta? Uhum. Perfeito. Ele consegue tudo, né? Ele consegue destaque, ele consegue comprar o carro milionário que ele queria, mas ele surta com pequenas coisas. Ele surtou com essa cena do ventilador. E eu não sei se você lembra também, mas ele surtou numa cena que ele era bem novinho, criança ainda, e ele foi para uma escola especial não lembro se era superdotados, não lembro, mas era uma escola para pessoas que tinham notas elevadíssimas, ou seja, a gente está falando de um menino que cognitivamente performático, né, e tudo, mas ele tem um ataque também, eu já acho que foi um dos primeiros ataques que ele teve, assim, de ansiedade, de descontrole, porque ele foi com o tênis errado. E aí ele levou uma advertência. Ou seja, uma coisa boba perto de tudo que ele conquista, né?